Nós estamos na nossa série de exposições na carta aos Colossenses. Podem ir abrindo a Bíblia, capítulo 2. Antes da gente ler o texto, eu não sei se você já viu aquela pegadinha de alguém que para na rua e começa a olhar para o céu e começa a falar que está enxergando alguma coisa. Aí começa a juntar pessoas olhando para o céu. Aí tem gente que fala, não estou enxergando nada. Tem gente que fala, estou enxergando, mesmo sem ter nada, né? E você já parou para observar que tem pessoas que vêm e são levadas a enxergar algo que na verdade não existe. Por que eu estou lembrando disso? Porque é uma ilustração muito boa de como é a busca por espiritualidade em nossos dias. Muitos dizem coisas que não tem, que não existe, e outros mais enxergam coisas que não existem, impulsionados por aqueles que falam. Olha lá, enxerguem aquilo. Olha o espiritual. O importante para os nossos dias é ter fé. Vejam alguma coisa, não importa o que. Estamos em tempos em que o conteúdo vale menos que o ato de crer. Não importa o que se está crendo, importa é crer em alguma coisa. O espírito de nossa época, o que move nossa sociedade, está numa volta à religiosidade, ou até melhor dizendo, uma volta à espiritualidade. Houve uma época em que falar sobre espiritualidade parecia coisa de gente fraca, que não tem estudo. Mas não hoje. Mesmo que se tenha resquícios dessa época, que repudiava a espiritualidade, hoje há um retorno à espiritualidade, seja lá como ela for, onde você vai encontrar, mas está na moda buscar espiritualidade. E por estar na moda, também mistura a maior misturas de espiritualidades, de religiões. Cada vez mais aparecem pessoas que pegam um pouco de cada religião. Eles pegam um pouco daqui, dali. Eles montam a sua espiritualidade, a sua religião, com a sua cara. Então, por trás disso, por trás dessa mistura religiosa, há uma idolatria do eu. Busco o espiritual que satisfaça os meus gostos e cumpra os meus desejos. Então, a base da espiritualidade que encontramos em grande parte das pessoas é a felicidade própria, a satisfação pessoal. Como remédio buscado para algum sintoma, como um antitérmico, que não trata o problema da febre, mas diminui a febre. Quando passa o efeito, volta o sintoma. Assim é a alma que está sedenta para ser preenchida. Ela busca alguma coisa que dá uma sensação de saciedade, e quando passa aquela sensação, o vazio retoma. Mas concordam comigo que isso é natural? Porque faz parte da natureza do ser humano o religioso, a espiritualidade. Ele sempre vai buscar alguma coisa para ele acreditar, algo que dá sentido à vida. E aqui é o ponto principal que deve nos deixar alerta. Não necessariamente ele busca a verdade. Às vezes, nem se preocupam com isso, se é verdade ou não. Fazer bem, se sentir bem, é o suficiente. Está aparentemente dando certo? Basta. É isso aí, vamos para frente, vamos continuar. Mas a palavra de Deus, mesmo sendo antiga, não existe mais atual.
por ser a verdade. Paulo escreve aos Colossenses, porque aquela igreja estava com problemas doutrinários e práticos. Sim, a doutrina sempre puxa a prática, e a prática sempre está baseada em doutrina. É o que faz sentido nós esperarmos. Se tem problemas doutrinários, há problemas práticos. Cada qual vai agir de acordo com o que crê. Você é aquilo que ama, você é aquilo que adora. Você também é aquilo que tem por doutrina. Doutrinas erradas levam às práticas erradas. E é isso que nós vemos aqui em Colossenses. Precisamos estar alertas, ainda mais porque os falsos mestres não vêm com uma proposta de substituição do Evangelho. Eles não teriam essa ousadia. Eles não dizem que Jesus Cristo não é para a salvação. Pelo contrário, nós acreditamos também em Jesus Cristo para a salvação. Essas pessoas eram cristãs. Essas pessoas eram do meio da igreja. Muitos frequentavam a igreja com eles, iam às casas, sentavam-se, comiam, adoravam juntos. Então, o principal perigo dos falsos ensinos é que vem da boca de pessoas que dizem amar a Deus, que dizem seguir a Jesus, que dizem que a igreja é importante, mas se apropriam de coisas a mais do que é o Evangelho. É como ir ao médico e o médico receitar um remédio. Aí você olha o remédio, sai, olha o remédio, pega, vai tomar o remédio e fala: acho que eu vou tomar mais esse aqui. Acho que não vai fazer mal, só algo a mais que o médico deu. E toma também. Sem base nenhuma. É por isso que precisamos das palavras de Paulo. Precisamos tanto quanto os colossenses precisavam. Porque estamos rodeados de pessoas espirituais que buscam espiritualidade, mas buscam de qualquer forma. E nós precisamos estar atentos para que isso não entre e não tome a nossa igreja. Vamos ler? Capítulo 2, versículos de 8 a 10. Colossenses capítulo 2, versículos de 8 a 10. A palavra do Senhor diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então ele começa já chamando a atenção. Cuidado. Paulo nos chama a prestarmos atenção. E a ênfase aqui é grande. Esse é um chamado para enxergarmos, observarmos a realidade. É como se ele estivesse alertando, chamando para uma análise do que eles estavam vivendo, do que estava acontecendo com eles. Olhem a sua realidade. Não deixem de perceber. Vocês precisam ter cuidado quanto ao que vivem. Mas especificamente, cuidado do quê? E ele fala que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Eles precisavam perceber, ter cuidado, porque tinham pessoas querendo seduzir, atrair, cativar, enredar. E até mesmo essa palavra tem um tom de escravizar elas. Colocá-las como se fosse numa cadeia, numa rede mesmo, prendê-las. A palavra que Paulo utiliza aqui, ele só vai aparecer aqui, nesse momento na Bíblia. A ideia é como se quisessem sequestrar. Sequestrar e deixar refém. Essas pessoas estavam expostas a sequestradores de visões, sequestradores de corações. Queriam torná-las reféns da sua teoria de vida, do seu pseudo-evangelho.
Então eles queriam sequestrar com sua filosofia e vãs sutilezas. Paulo não está indo contra a disciplina filosofia, ou contra a ciência que nós encontramos filosofia. Eu até lembro que quando eu fui fazer filosofia, fiz a minha primeira graduação em filosofia. E muita gente chegou para mim, da igreja que eu era, lá em Manaus, e falou assim: cuidado que filosofia perverte as pessoas. Cuidado que filosofia te leva para o mau caminho. Aí eu, ok, obrigado. Mas Paulo não está indo contra o que a gente chama de filosofia como ciência. Aqui filosofia é uma visão do que seria a realidade, do que seria a verdade, especialmente sobre o Evangelho. E Paulo ainda acrescenta, para enfatizar a importância do cuidado, que eram vãs sutilezas, literalmente ilusões vazias, ensino que era enganoso, que era oco, não tinha um conteúdo sólido, era vazio. É como se Paulo virasse e dissesse: vocês precisam observar a realidade de vocês e perceberem que todo cuidado é necessário para não terem seus corações sequestrados por uma visão particular do que é a verdade, de como deveriam viver, e que essas ilusões são vazias, não tem sentido. Implicitamente, esse é um chamado para permanecermos firmes. Não sei se vocês lembram, mas nos versículos anteriores, no 6 e no 7, diz: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ele está no mesmo assunto, na mesma sequência. A ideia é que o cuidado que eles necessitavam ter era para perseverar em andar em Cristo. É o cuidado que nós devemos ter. Nós devemos estar intencionalmente alertas com as filosofias de vida, com os ensinos, as ilusões vazias que rodeiam a nossa vida. Mas para permanecermos firmes, precisamos então ser confirmados, estar radicados, enraizados, edificados, confirmados na fé, tal como a gente foi instruído, crescendo em ações de graça. E ter cuidado com essas teorias, com as filosofias, que vamos ver por que devemos ter cuidado. Faz parte do permanecer firmes no que foi ensinado, o não ser sequestrado por qualquer tipo de vento de doutrina. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver a habilidade de discernir. Como tem faltado isso às igrejas evangélicas? As pessoas têm se alimentado do banquete da palavra de Deus. As pessoas também têm se alimentado de alimentos retirados do lixo e consideram igualmente gostosos. Falta critério para discernimento. Falta filtro. Falta o parâmetro para discernimento. Fundamento para discernirmos adequadamente. Então, ele nos diz o motivo para termos cuidado em não sermos sequestrados. E o motivo é por causa da origem desses ensinos. E aí nós temos 3 origens que nós devemos prestar atenção. Primeiro, porque são segundo ou conforme a tradição dos homens. O primeiro motivo pelo qual devemos rejeitar esses ensinos é porque são originadas dos desejos dos homens, nascem da vontade dos homens. Jesus já havia criticado os fariseus, mestres da lei, contra seguir tradições de homens sem olhar o coração. Mas não somente isso. A maior crítica é quando se impõem essas tradições como essenciais para o relacionamento com Deus, como essenciais para a santidade, para uma vida santa. Nós veremos algumas pregações à frente, como pegavam os rituais judaicos
e elevavam esses rituais a um patamar que sem isso, eles não veriam a Deus. Sem esses rituais judaicos, eles não veriam a Deus. Agora que o Messias já veio, e é o Rei de Israel, o verdadeiro Senhor do mundo, o Rei também dos gentios, como suficiente para um relacionamento adequado com Deus, nós precisamos reconhecê-lo dessa forma. E se a gente não reconhece, se a gente acrescenta qualquer outra coisa para ter relacionamento com Deus, a não ser Jesus Cristo, não é melhor do que ideologias que encontramos por aí, filosofias de vida que se encontram por aí. A ideia é, nós que temos e fomos encontrados por Jesus Cristo, precisamos entender que é somente Ele. Isso, claro que Ele está falando aqui no sentido para uma vida santa, para uma vida para ter um relacionamento com Deus. Não podemos basear nossa piedade em tradições humanas. E como nós falamos também na pregação passada, isso não é um chamado para jogarmos fora a tradição, porque tradição faz parte, ok? E nós vimos principalmente a tradição de ensino, a tradição de doutrina que foi passada. Tanto que o confirmados na fé, ele diz, tal como fostes instruídos. Há uma tradição passada de Jesus Cristo aos apóstolos, dos apóstolos à palavra e da palavra para nós, que devemos manter. Há uma tradição que devemos continuar. Não é um chamado para excluirmos todo e qualquer tipo de tradição, porque faz parte da humanidade criar tradições. Mas é um chamado para mostrar que a fonte de vida, de piedade e santidade não pode ser os rituais. Tem que ser aquilo que nós temos em Jesus Cristo. Então, o primeiro motivo pelo qual devemos rejeitar esses ensinos é porque são originadas nas tradições dos homens. São segundo, conforme a tradição de homens. O segundo é conforme os rudimentos do mundo. O segundo motivo pelo qual devemos rejeitar esses ensinos é porque são originadas nos princípios elementares do mundo, ou nos rudimentos do mundo. E aqui a ideia é espiritual, ok? Esse termo, rudimentos do mundo, aparece no versículo 20 também, do capítulo 2. Vamos abrir? No versículo 20 ele diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Em outro lugar, ele aparece em Gálatas capítulo 4, versículos de 8 a 11. Nós estamos indo a outros textos, porque esse é o termo que normalmente muitos podem se confundir, ok? Que diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, pegando o contexto desses versículos, podemos entender que rudimentos do mundo são os princípios pelos quais o mundo se fundamenta. Poderíamos ler algo como em Efésios 2, que ele diz: segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da obediência. Então, como se em Efésios Paulo estivesse detalhando esses rudimentos do mundo, ok? Querendo mostrar para a gente que é segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que precisamos focar agora é que Paulo estava resumindo nesses dois termos,
tradição de homens, rudimentos do mundo, a heresia que estava dentro da igreja. É isso que ele estava querendo fazer. Devemos cuidar para não sermos sequestrados, então, por visões que são ilusões vazias, pois se baseiam em tradições humanas, parte da vontade dos homens e parte daquilo que rege a espiritualidade mundana, que rege a espiritualidade dos de fora, que não têm o Senhor. Então, nós temos esses dois exemplos negativos aqui. Dois exemplos que mostram para a gente que nós devemos rejeitar esse ensino, essa filosofia e vãs sutilezas, porque eles estão originados em tradições de homens e nos rudimentos do mundo. Além desses dois pontos, que demonstram de onde vêm esses ensinos, há uma última origem, só que em formato de negação. Ou seja, era a origem que deveria estar fundamentando os ensinos que eles deveriam aprender. Então esses ensinos são segundo as tradições dos homens, são segundo os rudimentos do mundo, mas não são também segundo Cristo. E bastava esse ponto, né? Bastava não ser segundo Cristo. Mas ele quis detalhar. Já é suficiente saber que o problema está em não vir daquele que é a fonte da vida, que é a fonte do crescimento da igreja. Já é suficiente saber que é uma fonte que não está alinhado com o rei, com o Messias, com o Salvador. Então ele diz, não segundo Cristo. Esse é o terceiro motivo pelo qual devemos rejeitar esses ensinos, sua filosofia e vãs sutilezas, é porque não vem de Cristo. Não tem sua origem naquele que é supremo, a cabeça da igreja. Está aqui um teste definitivo para nós, para qualquer nova ideia que surja em nosso meio. Qualquer nova ideia. Isso tem Jesus, o Messias, o Senhor como centro e foco? Se não tem, cuidado. Se afaste. Não permita que o seu coração seja sequestrado por algo vazio, por algo que não pode preencher o nosso vazio. Não somente vazio, nós devemos lembrar que tudo aquilo que é contrário a Jesus também é chamado de demoníaco. Pode ser uma sutil diferença. Isso aqui vai contra só um pedacinho do que Jesus é, ou só um pedacinho do que Jesus ensinou. Não tem muita diferença, ninguém vai perceber. É carnal, é demoníaco. Lembram da sabedoria terrena? É terrena, animal e demoníaca, pois não vem do alto. E aqui vai um outro alerta, já que esse é um texto de alertas. Nenhum ensino é neutro nesse mundo. Ou está conforme Cristo, ou não está. Não há meio termo. A gente pode encaixar aqui conforme Cristo. Não. Vem dele, vem do alto. Nós não podemos ser ingênuos então, a ponto de olharmos ideologias, filosofias, visões políticas e chegarmos à conclusão de que seguir não vai interferir na nossa espiritualidade, ou não afetaria nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos. Afeta. Tudo o que fazemos e tudo o que os outros fazem tem um viés espiritual. É contra ou de acordo com o Senhor. Não existe neutralidade. Paulo está tentando chamar atenção para isso. Meus irmãos, esses ensinos que estão tentando sequestrar vocês, cuidado, porque eles não vêm do Senhor. Essa é a nossa busca pela verdade. E podemos chamar de busca pelo que é conforme Cristo. A busca pela verdade é a nossa busca pelo que é conforme, segundo Jesus Cristo. Então esse é o chamado de Paulo
para discernirmos o verdadeiro do falso. O evangelho do que tem aparência de evangelho. Não podemos consumir alimentos para o coração sem discernirmos a origem desses alimentos. Nós queremos saber de onde veio o alimento que comemos. Se você descobrir que veio do lixo, ou do terreiro, ou de um animal que estava muito doente, mas mesmo assim foi morto, e a carne para você comer, você comeria? Provavelmente não comeria. Com o nosso coração não pode ser diferente. Com a nossa alma não pode ser diferente. Não nos alimentemos daquilo que não vem do banquete do Rei Jesus. Porque a palavra de Deus é também alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E aí, Paulo faz questão de novamente mostrar, enfatizar que Cristo é suficiente como fonte de vida do corpo dele. Nós não precisamos ser completados por nenhum outro sistema, por nenhuma outra filosofia de vida. Nós temos a plenitude em Cristo Jesus. E aí vem o versículo 9 e 10. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou uma outra forma de olhar esse versículo 10 é: por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, a completude ou o aperfeiçoamento. Meus irmãos, esses versículos estão aí para mostrar que Jesus é Deus. Não é à toa que ensinos que não procedem de Cristo, que não têm sua origem em Jesus Cristo, devem ser rejeitados. Porque Jesus é Deus. Essa é uma das maiores declarações da divindade de Jesus. Se toda a plenitude da divindade está em Jesus, há algo que está fora dele, da divindade? Sim ou não? Não. Toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Não há nada da divindade que está fora de Jesus. Nada. O que ele quer dizer é que Jesus foi e é não apenas um ser humano completo, embora ele seja. Não simplesmente um homem cheio de Deus de um modo admirável. O que certamente ele foi e é. Ele foi e é a forma corpórea do próprio Deus. Ele é Deus em toda a sua plenitude. Ele não é um semideus, meio divino, meio humano. Ele só pode ser compreendido corretamente como o Deus que se encarnou, que se fez homem. A plenitude da divindade que assumiu forma corpórea. Temos várias histórias pagãs sobre heróis ou semideuses que se tornaram divinos quando morriam, até querendo uma espécie de santo também. Jesus não foi um desses. Ele era real, realmente Deus. Se quisermos encontrar o Deus verdadeiro, precisamos olhar para Jesus. Somente Ele. Deus é plenamente em Cristo. E isso não é mera informação para guardarmos. Isso é motivo de confiarmos plenamente nele. Lembro aqui dos discípulos e de como a consciência da divindade de Cristo foi crescendo neles, à medida que eles viviam com Jesus. Eles se surpreendiam a cada fala, a cada ato de Jesus. Quando ele aquietou o mar, a tempestade, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou até mesmo na incredulidade de uma colocação de Tomé: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mas Jesus,
Como assim? Tem andado esse tempo todo comigo. E como diz, mostra-nos o Pai. Pelo menos vocês não veem um Pai naquilo que eu faço, nas minhas obras. Mas que toda essa surpresa, todos esses ensinamentos sobre a divindade de Cristo, vira a certeza de Pedro em dizer que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a maior de todas as demonstrações da certeza dos discípulos de que Jesus é plenamente divino, que por ele importa sofrer, importa morrer. E que é o que encontramos nos discípulos. Eles não se matariam por algo meramente humano. Só Cristo sendo Deus para fazer esse povo de mártires. E como nós, então, demonstramos isso? Como nossa vida reflete que Jesus é plenamente Deus, que nele habita a plenitude da divindade? Será que nossa vida, aquilo que fazemos, tem a assinatura Jesus é Deus? Será que as pessoas conseguem enxergar o Cristo plenamente, totalmente divino, ao olhar a vida de um pecador como eu e a graça transformadora de Jesus em mover milhares, milhões, multidão, um povo para adorar o seu nome? Essa pergunta faz total sentido para nós, porque se estamos em Cristo, nós estamos cheios nele. Nós recebemos a plenitude, o aperfeiçoamento nele. Ou seja, todo e qualquer tipo de crescimento que tenhamos só é possível porque estamos nele. Isso é suficiente. Não há poder ou autoridade que alguém busque que pode dar o que Cristo deu para a gente. E isso é incrível porque não há governante, não há autoridade que não esteja sob a poderosa mão de Cristo. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. É o que o versículo diz para a gente. Qualquer coisa que tenha poder e autoridade, Jesus permitiu que assim o tivesse. Então Paulo poderia dizer, virar para eles e falar assim: por que o temem? Por que vocês temem as forças espirituais? Por que vocês buscam anjos como mediadores? Por que vocês cultuam a anjos, sendo que qualquer tipo de poder e autoridade vem do próprio Cristo? Até mesmo para esses que têm poder e autoridade, algum tipo de poder, algum tipo de autoridade. Então nós devemos olhar e dizer que nada se compara. É o que Paulo está tentando mostrar. Logicamente, nada se compara a Jesus Cristo, porque Ele é Deus em sua plenitude. Não há nada que exista, que tenha mais poder que Jesus Cristo. Que o poder e a autoridade que governa sobre a sociedade, sobre as pessoas, também foi Ele que teve que permitir para que existisse. Nós precisamos somente de quem já temos, Jesus, e a plenitude que temos ao participar dele. Então, meus irmãos, os versículos de 8 a 10, para resumir, servem para nos mostrar que para perseverarmos em andar em Cristo, devemos analisar a nossa realidade e sermos intencionais no discernimento daquilo que ouvimos, para sabermos o que vem de Cristo e nos tornarmos atraídos somente pela vontade dele e não de homens. Os falsos mestres, com suas visões de como ser santo, são como sequestradores de corações, e todo cuidado é necessário para sabermos discernir e rejeitar. Lembrando que essas visões não são inofensivas, são totalmente corrosivas, pois rejeitam a suficiência de Cristo, na tentativa de estabelecer
uma nova fonte de fidelidade e santidade, que não apenas o próprio Rei e Senhor Jesus, que é totalmente Deus. Esse é o resumo desses versículos de 8 a 10. Eu quero terminar com algumas aplicações, reforçar algumas aplicações para nós. Primeiro, nós precisamos fortalecer nossa identidade em Cristo. Precisamos saber quem é Cristo para identificarmos o que não vem dele e resistirmos à pressão de nos encaixarmos a sistemas religiosos e ou culturais errados que a sociedade tenta implementar nas igrejas. Nós precisamos saber quem é Jesus. Como saber o que não é de Cristo se não conhecemos a Cristo? Não tem como. Então é por isso que somos chamados a constantemente conhecermos. Uma fé madura começa com a compreensão da nossa nova identidade. Nós somos perdoados, libertos, reconciliados, transportados, para o reino do Filho e completos em Jesus. Nós temos a plenitude em Jesus. Segundo alerta, segunda aplicação, nós devemos estar alertas contra o sincretismo religioso. O sincretismo é a mistura. Precisamos ser vigilantes contra a mistura de práticas espirituais estranhas ao Evangelho. Horóscopo, teologia do bem-estar emocional que coloca o homem no centro, meditações esotéricas ou evangelho da prosperidade, tantos outros que negam a suficiência de Cristo. Alerta contra a mistura de práticas espirituais estranhas ao Evangelho. Terceira aplicação: compreensão da nossa plenitude em Cristo. Nós estamos completos em Cristo, pois Ele é o cabeça sobre todo poder espiritual. Nós não precisamos buscar experiências místicas ou rituais adicionais para alcançar uma vida espiritual mais elevada. Em Cristo temos total acesso a Deus. O cristão, então, que está unido a Cristo, já tem tudo o que precisa para a vida e piedade. Olha o que diz 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Que lindo! Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, nós temos a plenitude que precisamos para a vida piedosa. Isso inclui conhecer e prosseguir em conhecê-lo, para que a gente tenha uma vida que seja modificada por esse conhecimento do Deus vivo, que é a verdade que o Espírito Santo utiliza para nos moldar e resultar em amor, como diz aqui. Isso significa que buscar satisfação, identidade ou segurança fora de Cristo é idolatria. Então nós precisamos fortalecer nossa identidade em Cristo, ficar alertas contra o sincretismo religioso, ter compreensão da nossa plenitude em Cristo. E quarto, confrontar
filosofias humanas. As filosofias vazias são cheias de sabedoria humana. Aquela de Romanos 1, dizendo-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa sabedoria. Elas são cheias de sabedoria humana, mas vazias do Evangelho, que é o verdadeiro poder de Deus para transformar. Esse é um alerta contra qualquer filosofia ou ideologia que minimize ou substitua a centralidade de Cristo. Esse texto é como uma exortação contra confiar em sistemas humanos, como moralismos, psicologias seculares ou religiosidades vazias, que não estão enraizadas em Cristo Jesus, que não provém dele, não tem sua origem em Jesus. A aplicação para nós disso é: precisamos avaliar tudo que vem a nós. Tudo. Cultura, educação, ética, à luz de Cristo, tudo. E não nos deixarmos levar por pensamentos aparentemente sábios, que não tem Cristo como fundamento. Por isso precisamos filtrar toda e qualquer ideologia, pensamento, à luz da verdade de Cristo. E é por isso que precisamos da quinta e última aplicação para a gente: dependência do Espírito Santo e da palavra. A ênfase na suficiência de Cristo nos chama também à prática constante da fé, baseada na palavra dele. Enraizados, edificados, firmados na fé, como fomos ensinados. Paulo chama atenção para um padrão. Não há perseverança em Cristo se esse enraizamento, essa construção, edificação e essa firmeza não for naquilo que aprendemos do Senhor. É sempre na palavra, por meio da palavra. É assim que somos enraizados, é assim que somos edificados e firmados, na palavra. E é interessante porque muitos crentes fogem do esforço intelectual de estudar a Bíblia. E é esforço mesmo. Envolve esforço intelectual estudarmos a Bíblia. Muitos crentes fogem disso. Em vez de buscar Cristo na Bíblia, preferem procurar direcionamentos divinos que caiam do céu. Mas nós sabemos que a palavra de Deus é a expressão fiel da sua verdade e da vontade dele. Então nossa busca espiritual deve ser moldada por oração, meditação bíblica, dependência do Espírito Santo, não por fórmulas externas ou tradições humanas. Para finalizarmos, esse é um chamado para olharmos para Cristo constantemente. Nós sabemos que é real o vazio que o ser humano sente e a busca que as pessoas têm por aquilo que preenche esse vazio. Nós encontramos. Isso é alegria. Isso é gratidão. E por encontrarmos isso, na verdade, melhor dizendo, fomos encontrados por Ele, nós não podemos desviar o olhar. Somente Jesus. Somente Jesus.